Deus, aleluia, estamos ao vivo e nada poderá nos separar do amor do Senhor, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus, aleluia, nada pode nos separar do amor do Senhor. Vamos buscar o Senhor, vamos orar. Agradecer por mais um dia na presença dEle. Agradecer por essa live, por esse momento juntos. Nada pode nos separar. Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Bem-vindos que estão entrando. Irmã Graça, que bênção, primeira a entrar, Gisele, Deus abençoe sua vida. Marina, glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar, vamos adorar o Senhor por mais esse momento com Ele, por mais essa dádiva de estarmos na presença dEle, aprendendo da palavra dEle. Não é o homem, é o Espírito Santo. O homem não tem argumentos, o homem não pode fazer nada. Devemos, irmãos, nos esconder atrás da cruz. Não temos nenhum argumento para outros humanos. Tudo que a gente precisa é da palavra de Deus. Ela é alimento, é pão vivo que desceu do céu. E que nós precisamos dela. Estamos famintos, sedentos. E hoje o Senhor tem para nós um manjar. Deus tem para nós algo precioso para os nossos corações. Deixe seu coração aberto para o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Nós te adoramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Venha o teu reino sobre nós nesse dia, venha o teu reino sobre nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos mais do teu Espírito Santo, Pai, toca corações, Senhor, transforma corações, transforma entendimentos, Senhor. Conceda-nos nessa noite, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus. Tira todo outro pensamento das nossas mentes e que possamos concentrar no Senhor, que possamos aprender de Ti, porque a Tua palavra diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor não está aqui em carne e osso para nos ensinar com os Teus lábios, mas o Senhor usa pessoas, mesmo falhos, mesmo necessitados como nós, que erramos, que pecamos, mas assim aprove o Senhor fazer pelo Espírito Santo. Então, Senhor, queremos aprender de Ti, através da Tua palavra, da Tua Escritura, que nós vamos ler hoje, que nós vamos meditar hoje. Queremos aprender do Senhor. Temos sede, temos fome, queremos beber de Ti, queremos aprender do Senhor, estar próximos, íntimos do Senhor, queremos nos conectar com Cristo, queremos ser cheios do Espírito Santo, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos mais de Ti. Sabemos que nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, anjos, nada, o porvir, nada pode nos separar do amor do Senhor. Sim, o Teu amor nos persegue, o Teu amor nos persegue, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Pai, o Senhor é bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. Como o Senhor é bom. Como nós temos motivos para Te agradecer. Como o Senhor é bom. Tu és perfeito. Tu és maravilhoso. Tu és digno. Tu és louvado. Tu és adorado. Tu és bendito. Tu és altíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias, honras ao Senhor. Glórias e honras ao Senhor, glórias pela cruz, glórias pela obra da cruz que nos deu salvação para a vida eterna, glórias pelo Teu amor, glórias porque o Senhor é bom a todo tempo. O Senhor é bom e nós Te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que entraram depois, Regina, Andréia, Tia Liginha. Deus abençoe vocês. Deixa eu tirar esse louvor lindo, maravilhoso aqui, colocar nosso louvor de fundo aqui. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Amém, amém, amém.
Deixa eu abrir aqui a palavra. Amém! Amém, amados! Glória a Deus! Dizer amém é muito importante, amados. O amém é um glória, é um grito de glória. Vocês sabiam que amém no português ele é diferente do original? Amém é cosmopolita. Em todo local, amém é amém. Mas significa no hebraico, no original, é um acróstico. Significa Elohim Melech Neman. Significa o Senhor é rei fiel. Toda vez que você diz amém, você está dizendo ele é fiel. Você está dizendo o Senhor é rei. Você está declarando o reinado dele. Você está declarando que ele é Senhor. Você está declarando que ele é fiel. Um simples amém. Reparou como a gente louva, como a gente adora o Senhor com tão pouco? Então o nosso amém suba como aroma de cheiro suave ao Senhor, porque o Senhor é rei fiel. Elohim Melech Neman, o Senhor é rei fiel. Amém? Posso ouvir um amém para isso? Glória a Deus, pode escrever, pode falar aí na sua casa. Estou ouvindo aqui pelo Espírito. Aleluia, aleluias, aleluias. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é a respeito da comunhão. O poder da comunhão, a importância da comunhão enquanto corpo de Cristo. Tiracema, Deus te abençoe. Minhas tias sempre aí, que bênção, Deus abençoe. Que glória a Deus por isso. Né? Então, hoje eu quero falar sobre comunhão. Como é importante, amados, a comunhão. Eu sei, estamos num momento difícil, num momento de ainda... É necessário isolamento social. Ainda é necessário que a gente tenha todos os cuidados. Já reabriu a igreja, mas e aí? A gente tem que continuar tendo os cuidados. A gente tem que continuar tendo todo o cuidado possível. A palavra que eu quero falar hoje não é simplesmente para hoje. É para o futuro glorioso que está por vir. As coisas vão melhorar, amados. Outro dia eu ministrei sobre você ter fé, você ser boca de Deus, você ser boca profética, você crer no melhor de Deus, crer que grandes coisas estão por vir e não ficar preso em boca de maldição, em boca que profere apenas derrota. Então vamos crer no amanhã. Essa palavra é para o hoje, mas é para o nosso futuro glorioso enquanto servos de Deus. Como é importante a comunhão. Como é importante a comunhão com os irmãos. Seja bem-vindo, Brunão. Deus te abençoe poderosamente. Então, não tome essa palavra como ofensa. Você que está vendo agora ou vendo depois, fica gravado no IGTV, né? Vou pôr no canal YouTube, Cordeiro e Leão, Luiz Henrique, Lagoinha, depois adiciona lá. Não pense que estamos sendo insensíveis, e mesmo tendo a liberação do governo em tudo aberto já, vamos ter sensibilidade sim, vamos ter toda a distância social, para a igreja ainda foi maior do que para tudo, mandou ter um distanciamento maior nos meios religiosos, seja qual for, show, vamos respeitar, máscara, álcool, liderança dando exemplo. Eu vejo liderança chegando, abraçando, beijando, tá errado demais, não pode acontecer isso, Então vamos ter consciência, mas vamos aprender a verdade, vamos aprender como é importante a comunhão. Amém? Amém é forte, né? Amém. Alguém certa vez disse, você já deve ter ouvido isso, já deve ter ouvido, talvez falado, eu não preciso ir à igreja. Eu sou igreja. Deus já habita dentro de mim. Deus não habita mais em quatro paredes. Deus habita dentro de mim. Eu não preciso. Não sou templista. Eu não preciso ficar piolho de igreja. Não preciso disso. De alguma forma, de algum modo, você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso. Mas são textos isolados, usados de forma totalmente errada, que vão contra tudo que a Bíblia prega. Tudo que a Bíblia prega. Você vai contra centenas de textos por colocar um dizendo Deus já habita em mim, então eu não preciso disso. Usou errado o texto que Deus habita em você, 1 Coríntios 3,16,
Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? Usou muito mal, e além de usar mal, rasgou dezenas de páginas da Bíblia. Não podemos ser assim, temos que ser hermenêuticos. Usar a Bíblia de forma que ela não entre em contradição, seus textos se abraçam e a Bíblia como um todo mostra uma verdade. Cíntia, seja muito bem-vinda. Que honra, que honra. Então, vamos entender melhor sobre isso. Eu quero começar com Hebreus 10, 25, que fala: não deixem de congregar, como muitos fazem, quanto mais vem chegando o dia do Senhor, dia com D maiúsculo, o dia da volta de Cristo. Quanto mais se aproxima o dia, mais importante é congregar. Não deixem de congregar. Não deixem de ser corpo de Cristo. Isso aqui é uma forma, amados. A tecnologia é uma bênção se bem usada. Tudo é uma bênção se bem usado. O dinheiro é uma bênção se for bem usado. O amor ao dinheiro, não. O amor ao dinheiro já é a raiz de todos os males. Usar o dinheiro de forma errada, pecaminosa, enfim, já é um grande erro. Mas as coisas usadas com sabedoria para a honra e glória de Deus é bênção. A internet é uma. Estamos aqui em comunhão, em comunhão. Isso aqui é essa igreja, tá bom? Né? É claro que a gente quer a proximidade, a gente quer abraçar, não pode ainda. A gente quer cheirar, não pode. A gente quer estar junto, com muito cuidado, né, de distanciamento. E as coisas vão melhorar, vai passar, vai passar. Mas, enquanto isso, com sabedoria, entender comunhão. Entender como que precisamos uns dos outros. E como a palavra diz, não deixe de congregar. Não deixe, como muitos fazem. Olha a pincelada que tem no meio do versículo, né? A puxada de orelha, como muitos fazem. Quanto mais vem chegando o dia do Senhor. A questão, amados, a questão é que a pessoa que diz, o Espírito já habita em mim, Deus habita em mim, eu não preciso ir na igreja, ele já habita em mim, é um grande erro. Para começar, por quê? Porque você é templo, né? Vós sois templo de Deus, 1 Coríntios 3,16 e outros muitos textos. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Show! Você é templo. Jesus vai voltar para buscar, para arrebatar, para buscar a sua igreja e não os seus templos. A Bíblia nunca disse que ele vai vir buscar os seus templos. Ele vem buscar a sua igreja. Igreja é uma palavra no singular que ela já está por si só no plural. Tipo a palavra para animais, né? Manada ou enxame de abelhas. Você vê que é uma palavra no singular, mas que significa muitas abelhas. Enxame, manada de bois, né? Qual que é o plural de peixes? Cardume de peixes. Então, por uma falta de simples semântica, a pessoa já erra feio. Igreja é ajuntamento. Igreja é comunhão. É mais de um. No mínimo 2, né? Mateus 18 ou 19 em diante. Mateus 18 e 19. Se 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vós. É igreja, é comunhão. Posso buscar Deus sozinho? É claro. Vamos entender a Escritura. Entra em teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus que está em secreto. Deus que está em secreto te ouvirá. Vida de intimidade no íntimo com Deus é importantíssimo. Pegar essa característica da vida com Deus e rasgar todo o resto da Bíblia por conta dela é um grande erro teológico, é um grande erro hermenêutico, não tem nada a ver. Né? Mesma coisa de você dizer, já que eu tenho que adorar a Deus com meus lábios e dizer glória a Deus, que a Bíblia diz isso, eu não preciso mais adorar a Deus com minhas atitudes. Eu posso não glorificar Ele e fazer tudo errado. Já dei glória com a boca? Não, então uma coisa não interfere na outra. Dê glória principalmente com a sua vida e com as suas atitudes. Adore a Deus e viva a sua intimidade no 1 a 1, você e Deus, só você e Ele no quarto secreto. Isso não tira a grande parte de vida com Deus da igreja da Bíblia, de comunhão. É um avião com 2 asas. Uma das asas é sua vida de secreto, seu quarto de secreto. A outra asa do avião é comunhão, vida em comunhão. Eu quero me encher do Espírito Santo. Vai lá em Efésios 5,18. Eu não trouxe esse texto, mas o Espírito Santo ele é precioso. Efésios 5,18. Né?
não embriagueis no vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Não para que não. Lê o 19, você tem que ler o 19. Como? Aí você se pergunta, como que eu vou me encher do Espírito Santo? É só ler o versículo 19 que ele fala. Não embriagueis no vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo em comunhão com os irmãos, salmodiando, profetizando em comunhão, estando uns aos outros. Não sei memorizar o versículo 19, mas ele fala exatamente isso. Salmodiando, cantando salmos entre os irmãos, em cânticos espirituais, vai falar isso. Então, como que eu me encho do Espírito Santo? Em comunhão com os irmãos. O ambiente da igreja, o ambiente de comunhão, ele traz a unção de Deus. Tem mais, Salmo 133. Deus é bom. Salmo 133 diz, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida eterna. É refrigério. Desce sobre os montes de Sião porque é como o orvalho do Hermon. O Hermon é uma montanha muito alta. E embaixo está os vales e os montes menores, os montes de Sião. Mesmo em épocas de seca, o monte Hermon é tão alto que lá fica neve. E a neve derrete e desce aquele frescor. E desce água para alimentar os animais, para a grama crescer, para dar água para os animais em época de seca. Então ele fez uma comparação, o salmista, assim como o Hermon, ele traz vida e alimento aos montes de Sião, assim é uma amizade, assim é a preciosidade da comunhão, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor dá a sua bênção e a vida eterna. Onde? Ali, na comunhão. Onde que Deus dá a sua bênção e a vida eterna? Você me fala? Você coloca isso no seu coração? Você bebe isso? Aonde que o Senhor dá a sua bênção e a vida eterna? Na comunhão. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Você que está com o coração cada vez mais tocado por Deus, está crescendo em Cristo, está se enchendo do Espírito, o Espírito Santo está tocando você, está falando com você, está te enchendo, está te chamando por uma nova vida de fé, por uma nova vida no Senhor. Mas falta a comunhão dos santos, falta a congregação, falta a unidade. Não dá para viver 5% da Bíblia, de tudo que ela ordena, manda, se não estivermos em comunhão. Não dá para cumprir todos os uns aos outros, amai uns aos outros, suportai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, submetei-vos uns aos outros. Lê o contexto, tudo é contexto eclésio, contexto eclesiástico dentro da igreja. Não é uns aos outros com seu vizinho da sua casa, o apartamento ao lado, o apartamento de cima, de baixo, a casa ao lado. Não. Veja o contexto. Igreja, igreja, igreja. Somos um corpo. Minha irmã entrou, Deus te abençoe, Luísa, que bênção. Nós somos um corpo. Nery, Manassés Nery, está sempre nas minhas lives. Não te conheço ainda, mas seja muito bem-vinda, está sempre aí. Deus te abençoe poderosamente. Maria Carmen. Minha mãe está aí. Ela não deu algum problema no computador dela que nunca aparece, mas ela sempre está aí. Das primeiras a entrar. Nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo, alinhados. Um só. Apesar de vários membros, um só. Corpo é uma coisa só. Mas tem muitos membros, mas é uma coisa só. Mas tem dedinho, tem cotovelo, tem braço, mas é uma coisa só. Corpo, é um só. Nós, igreja, somos assim. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um, e tem o quê? Muitos membros. E todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Cristo é um corpo. Ele é o cabeça. Do pescoço para baixo somos nós. Pula para o versículo 27, 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Colossenses 1:18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Está totalmente desalinhado. Alguém que não congrega,
alguém que não ama a igreja, alguém que não ama a congregação, porque essa pessoa está dizendo assim: eu amo essa pessoa, eu amo, né, a Luísa, minha irmã, da cabeça para cima. Amo a minha irmã, eu odeio ela do pescoço para baixo. Mas eu amo da cabeça para cima. Isso existe, irmãos? Você ama alguém como um todo. Eu amo Jesus. Será? Eu amo Jesus. Será? Segundo os preceitos bíblicos ou segundo os preceitos seus? Se você ama Jesus, você ama o corpo, não sua cabeça. Não existe isso de amar a cabeça. Eu amo sua testa, odeio seu cotovelo. Odeio. Mas eu amo sua testa. Não. Você ama o corpo, comunhão, ser igreja, congregação. Amados, seja apaixonado por congregar, apaixonado por estar ali no ambiente cristão, no ambiente de adoração, de louvor, todos juntos. Isso é maravilhoso. Claro, eu sei, repito, isolamento social, tempo de cuidado, pandemia, sim. Não ignore isso não. Mas entenda comunhão, a preciosidade e o que é corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Amamos Ele como um todo. Se não amarmos o corpo, não amamos Cristo. Se não estivermos no corpo, não estamos em Cristo. Leia na Bíblia, no Novo Testamento. Quantas vezes fala em Cristo? Em Cristo. Eu tive um dos trabalhos meu de seminário, foi isso. Leia todas as cartas de Paulo, vai lá vendo tudo que está escrito em Cristo. Tem muitos, estamos em Cristo, entronizados dentro de Cristo, em Cristo, em Cristo. É um termo lindo que tem na Bíblia todinha. Você só está em Cristo, sendo um com Ele. Corpo. Uma mão sozinha é corpo? Não, é uma abominação. O sangue que passa pelo coração e bombeia, ele dá vida ao corpo, até o mínimo dedinho. Arranca o dedinho para você ver e põe do lado. Não faça isso. É só uma figura. Se a pessoa arrancar o dedo, ela vai ter o sangue que circula no corpo? Não. O que acontece com o dedinho, irmãos? Morre. Ele morre, não tem circulação. O dedinho morre. Se não for conectado rapidamente por uma cirurgia, às vezes mais de uma cirurgia, para reconectar, não tem mais volta. Quando alguém é amputado, perde um acidente, um braço, uma mão, o ideal é colocar, até estudei isso na educação física, é você colocar em gelo, pegar a caixa, encher de gelo, enrolar aquele membro e colocar dentro do gelo e enfaixar a mão da pessoa que perdeu o braço no acidente e levar para o hospital. E aí vai e a cirurgia acontece, dá para fazer. Se fica muito tempo fora, já era. O cristão que fica muito tempo desconectado com o corpo, você já percebeu, você é cristão de muito tempo, lembra dessa pessoa aí que está há anos desviada, há anos desconectada. Que luta, que dificuldade para reconectar. Não estou dizendo que é impossível. Que dificuldade. A pessoa que desvia, isso é ruim de qualquer jeito, é uma amputação. É ruim de toda forma, é uma amputação. Mas se a pessoa é amputada, ele perde um braço por acidente na frente do hospital, e o médico já pega o braço, já coloca, já costura e já faz, rapidinho, a coisa vai. Já reparou pessoas que se desviam, um tropeço, cai, peca, sai da presença. Os irmãos vão lá, buscam conselho, eu tô mal, eu pequei, errei. Não, Jesus te ama, Ele é perdoador, Ele te perdoa, a igreja te perdoa, volta, fica com a gente. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele quer que você melhore, vem. E a pessoa volta e flui no Senhor. Já viu como é mais fácil? Tia Wanda, que bom ter você, glória a Deus. Estes aí, minha família aí em peso, que bênção a sua presença, tia Wanda. Então estamos falando de comunhão, de somos corpo de Cristo. Se um membro é amputado, ele tem que ser reconectado. Ele é amputado, ele morre, o sangue não circula, o sangue que vem do coração não circula. Nós precisamos ser corpo, estar conectados com esse corpo. Se a gente não estiver conectado, somos alvo fácil para o diabo, irmãos. Aprenda isso. Alvo fácil. O que nos faz fortes em Cristo é estar em Cristo. Eu acabei de explicar. Você só está em Cristo se você for corpo. Eu li os textos. 1 Coríntios 12, 27. Vocês são corpo. Vocês são individualmente corpo de Cristo. Né?
em Colossenses 1,18, ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. Se você está conectado com ele, você é a igreja, está protegido no corpo, em Cristo. Se você não está no corpo, não está em Cristo. É algo fácil para o inimigo. Já viu aqueles vídeos lá do Discovery Channel? Você vê ali as manadas, as ovelhas, as gazelas, os bois, e vem os leões, ou vem os lobos. Eles não pulam no meio da manada, eles não são loucos, eles seriam chifrados, tomariam coice, morreriam. Então, eles têm estratégia de dar um susto, de ir em volta e assustar a manada. E a manada é dispersa e fica os fracos e doentes, os mais velhos. Alguém vai ficar isolado. O que ficar isolado, o leão dá o bote. Por isso que a Bíblia diz que Satanás é como um leão, não é um leão. Como um leão, rodando ao derredor. Por que ele não está pegando, atacando e mordendo o pescoço? Ele não quer roubar, matar e destruir? Ele não quer, né? Como diz esse texto, que não é exatamente para o diabo, mas o diabo também faz isso. Ele não quer atacar, ele não quer nos derrotar? Por que não ataca logo no pescoço? Porque não pode, não tem autoridade. Lucas 10, 27 diz: eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre toda obra do maligno, sendo que nada, absolutamente vos causará dano. Quem abre a porta para o inimigo somos nós mesmos através do pecado, de abandonar a aliança, de abandonar o corpo de Cristo. Então, Satanás vem como um leão em derredor. O que ele faz? Mordendo. Como que é o texto? Rugindo. Está em Tiago. Não vou lembrar exatamente aonde não. Quem souber, coloca aí para mim no texto onde está esse texto. É Tiago. Provavelmente capítulo 5, capítulo 4, né? Então, ele vem rugindo. Rugir não mata. Rugir assusta. Rugir dá medo, petrifica. Então, ele dá um susto. Ele mente como se ele pudesse realmente fazer alguma coisa. Como se ele pudesse nos atacar. Não pode, temos autoridade. Muitas pessoas não sabem nisso, estão vivendo na ignorância espiritual. Oséias 4,6 diz: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra, não sabe da autoridade que tem sobre Satanás. E ele vem e ataca aqueles que dão espaço, aqueles que dão brecha, aqueles que estão afastados, que estão isolados. A pessoa vira alvo fácil. Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele fala, né? 1 Coríntios 5,5, entregue esse homem a Satanás. Ele está expurgando o cara da igreja. É um grande contexto, tem que ler com cuidado, porque não é assim que se faz. Tem todo um processo enorme de chance para a pessoa até ela ser realmente expurgada da igreja. Esse cara passou por todos os processos. E aí, o que diz a palavra? Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Tinha misericórdia aqui, ele estava tirando ele da comunhão. Expulse o homem. Eu não peguei o contexto todo, mas eu estou te explicando. Vai lá em 1 Coríntios 5 e vê bonitinho, né? Fala para expulsar ele do meio de vocês. Ele não pode estar no meio de vocês, né? Paulo fala: eu, né, em Cristo, expurga o cara. Para quê? Entregando o homem a Satanás. Tirar da comunhão, tirar do corpo de Cristo, significa entregar a Satanás. Paulo não é ruim. Paulo queria que... Assim, gente, quando a gente está vivendo só o melhor do melhor, a pessoa está desviada, vivendo o que há de bom, não vai buscar Deus, não. É quando ela sofre, quando ela vê que o mundo não presta, que o único caminho é Deus, que ela precisa, né, de Deus de qualquer jeito, que a vida é horrível sem Ele. É aí que a pessoa é quebrantada, no bem bom não. Então a pessoa fora da presença entrega a Satanás, vai viver algo tão ruim, tão terrível, que vai ser quebrantado. Vai falar: eu preciso voltar, o que eu fiz da minha vida? Eu preciso de Cristo. E a pessoa volta para Cristo. Então entenda as duas coisas. Paulo não é mau, mas entenda também que estar expulso da igreja, estar fora da conexão, é estar entregue a Satanás. A palavra nos exorta a ter comunhão. A palavra nos diz para termos comunhão. Se a gente não entender a palavra como tendo que obedecê-la, não tem sentido. A vida com Deus é obedecê-lo, né? João, no capítulo 15, se eu não estou enganado, vai falar, né? Serei meus amigos se me obedecerdes. Temos que obedecer a palavra. Temos que obedecer a palavra. Tiago 1,22, sede praticante da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se a gente não obedece a palavra nesse quesito de comunhão,
Estamos lendo a Bíblia à toa. Pessoa que fala, eu posso ficar em casa, ler a Bíblia, orar, eu tenho Deus dentro de mim. Como eu expliquei no começo, quem chegou atrasado, nós somos templo. Deus não vem buscar, Jesus não vem arrebatar os seus templos, Ele vem arrebatar a sua igreja, comunhão. Se não estiver em comunhão, está fora. Lembra das 10 virgens? 5 nécias e 5 prudentes? As que tinham óleo estavam ali, Jesus buscou. As que estavam afastadas, foram comprar, estavam sem óleo no momento, ficaram para trás. Comunhão. Jesus vem buscar a sua igreja. A igreja é comunhão. A igreja é mais de um. A Bíblia toda nos exorta a isso. Obediência. Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai. Que obedece. João 14,12 vai falar a mesma coisa. João 14, provavelmente lá para o versículo 14. Vocês farão as obras que eu faço e outras muito maiores, porque eu vou para junto do Pai. Tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Filho manifeste a natureza gloriosa do Pai. Tudo que pedires em meu nome, isso mesmo farei. Se me amais, guardareis meus mandamentos. É isso. No final de uma palavra tão linda de que nós estamos assumindo um local de fazer a obra de Deus. Tudo que pedimos em nome de Jesus, Ele contemplará. No final, Ele diz, se me amam, guardarão meus mandamentos. Guardarão meus mandamentos. João 14,21, mesma coisa. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele será amado de meu Pai. Eu o amarei, disse Jesus, e me manifestarei a Ele. Obediência à palavra. E no quesito que nós estamos falando aqui, no contexto que nós estamos falando, obediência quando a Escritura nos direciona à comunhão, termos comunhão uns com os outros. Marcelão, que bênção você aqui, Marcelo, foi do seminário comigo, Carisma, que bênção você aqui, querido. Então temos que ter comunhão, estarmos uns com os outros. Repito, Hebreus 10:25, não deixem de congregar, como muitos fazem. Quanto mais vem chegando o dia da volta de Cristo, irmãos, está chegando. O que nós estamos passando é dores de parto. Não quero entrar nada em escatologia, nada de fim dos tempos, mas tudo que nós estamos passando é dores de parto. Os fins dos tempos se aproximam. Temos que ter comunhão mais do que nunca. Temos que estar juntos mais do que nunca. Jesus está à porta. Não seja como as 5 noivas nécias que ficaram para trás. Não estavam na comunhão das 5 prudentes, juntas, unidas com o óleo. Elas tiveram que vazar, sair para procurar óleo. Jesus chegou na hora. Temos que estar atentos e vigilantes. Não sabeis, pois, a hora que o Filho do Homem retornará. Ninguém sabe. Estar em comunhão, ser igreja, é além de tudo tratamento de caráter. A pessoa que não quer ser corpo de Cristo, não quer estar na igreja, não quer fazer parte, foge do crescimento espiritual. Quer usar fraldas espirituais para sempre, quer ser criança na fé para sempre. Porque comunhão, vida de igreja, é tratamento de caráter pesado. Você sabe disso, irmão, que vive no Senhor, que é firme aí na palavra e na comunhão, como muitas vezes é difícil, como muitas vezes é tratamento. Tem irmãos que Deus trazem para a gente para nos abençoar, fortalecer, crescimento, orar por nós. E tem outros que nos fortalecem também, e às vezes até muito mais, sendo lixa. Tem gente que vai te lixar assim, vai deixar você redondinho, afiado. Será que eu trouxe o provérbio 27:17, Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Tem gente que vai, te deixar perfeito, seta aguda na mão de Deus, espada afiada de Deus, como aqueles irmão terrível, chato, picuinho, não é crente, está na igreja, mas não é cristão. Meu Deus! Como que Deus deixa o joio? Está no meio do trigo. Deixa com seus propósitos. Às vezes é trigo também, é bênção, mas precisa de tratamento e é terrível. E é tratamento para você e para mim. Às vezes é joio, diz a parábola. Não tire o joio do meio do trigo. Deixa juntinho ali, deixa. No final recolhe e separa tudo. Vai o trigo para a direita, para a bênção de Deus, e o joio vai ser queimado. Então vida de comunhão é tratamento. É difícil.
Lidar com pessoas é difícil, lidar com o cristão é difícil, lidar com a vaidade, não vou queimar aqui nada não, mas é difícil. O porco-espinho, ele vive em comunhão ali. Tem locais que são muito frios, que tem porco-espinho, sabe? Então eles têm que escolher entre se aquecerem, unindo o corpinho com seus espinhos e se espetando, ou morrer de frio. Qual que é melhor? Morrer de frio ou ficar juntinho e espetar um ao outro? Igreja é como a Arca de Noé. Igreja é como a Arca de Noé. Lá dentro tá cheio de animais de tudo que é tipo. Imagina o fedor, irmãos, da Arca de Noé. Imagina o cheiro. Imagina o ranço, imagina a rinha. Mas lá fora tem o quê? Morte só. Dentro da arca tem tudo quanto é bichinho. Tem coelhinho, tem gatinho, tem cachorrinho, tem elefantinho, tem ovelhinha, tem cobrinha, tem lacrainha, tem tudo quanto há. Morceguinho, víborazinha, tem de tudo. Mas lá fora tem morte. O que você prefere? O que você escolhe? Então é uma escolha bem simples, você viver em comunhão ainda que te doa ou não. Essa dor, esse tratamento, essa lixa vai moldar o seu caráter. Vai te tornar um cristão forte, sabe lidar com pessoas, sabe abrir mão. Né? A gente que no ambiente pastoral de liderança, às vezes com várias opiniões, 3, 4 líderes, pastores em cada ministério, diferenças de opinião. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Tem que ser a sua opinião, a minha ideia tem que valer. E tem os outros que já estão mais tratados no caráter, que sabem abrir mão. Eu tenho a minha vontade, mas eu falo, não, faz a sua. Vamos fazer do seu jeito. Tem gente que vai conseguir abrir mão, que vai conseguir tratar bem, ainda que não concorde, vai conseguir ter sabedoria. Isso vai moldando com o tempo. Tem pessoa que não está passando pelo tratamento de caráter, não está passando pelo tratamento de comunhão, de equipe. Isso no trabalho, na escola, no mundo. A gente é forjado para isso. Parece que na igreja é mais potente essa lixa, mas isso é em qualquer, você sabe disso, em qualquer lugar do mundo temos que saber lidar com pessoas, e é assim que a gente cresce em maturidade, em tratamento de Deus. A pessoa que não quer ser igreja está fugindo do tratamento de Deus. Para que serve o tratamento? Para te colocar em lugares maiores, em ministérios maiores, em uma vida maior com Deus, em tudo, em todas as áreas. É como Deus querendo te dar um carro, mas se você não tira a carteira de motorista, que é dificílimo, como que ele vai te dar? Se você não passa por aquele tratamento e não cresce, a criança não pode ter um carro, a criança não pode ter um ministério. Tem ministério que Deus tem preparado para você, irmão, que Ele não pode colocar na sua mão agora, senão esse ministério te mata. Você estraga esse ministério. Tem pessoas a maioria das pessoas que ganham na loteria gastam tudo. Não tem sabedoria para lidar. A maioria das pessoas que recebem uma grande herança perde tudo, porque não foi moldado e forjado para lidar com aquilo. O pai que foi forjado, cresceu a empresa, cuidou e sabe lidar com aquele dinheiro, ele prospera até o fim da vida. Deixou com a criança perde tudo, não sabe lidar com aquilo, não sabe lidar. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Enquanto não chegaram na maturidade, os filhos são a mesma coisa que servos. Só podem herdar depois que alcançam a maturidade. Podemos herdar as bênçãos de Deus depois que alcançamos certa maturidade. Como que ela vem? Tratamento de caráter. O homem afia o homem como o ferro afia o ferro. É ser igreja. De uma vez por todas, é ser igreja. Não podemos colocar a culpa de não congregar, como muitas pessoas fazem, se desviam. Cansei de ouvir de homens de Deus, de adultos, não é só de criança e jovem, adultos que não vão à igreja, não querem saber por causa de pecado, de erros grandes, às vezes de pastores, da liderança, de irmãos. Pessoas que abandonaram Jesus de uma vez por causa de erro dos outros. Não podemos cobrir o nosso erro, o nosso pecado, com o erro do outro. O que cobre o nosso pecado é o sangue de Cristo, e mais do que isso, purifica, santifica e perdoa completamente.
Estar no pecado é estar no pecado. Não tem desculpa. Não podemos culpar a igreja, culpar os erros da igreja. Irmãos, a igreja é hospital espiritual. São pessoas em tratamento. A pessoa chegou na igreja ontem, aceitou Jesus ontem, às vezes nem aceitou ainda. E está ali, a pessoa vem e te machuca. Quem fez isso com você? A igreja me machucou. Um cristão, você nem sabe se ele é cristão. Você não sabe que nível de maturidade aquele pecador tá, que chegou no você e arrebentou com você. E a pessoa sai da igreja, amuada. Não fui bem recebido. Gente, meu Deus, é muita infantilidade. Motivos que te fazem sair da igreja, não ser igreja, não congregar, colocando a culpa na igreja. É um hospital. Como que é um hospital? Né? Vamos fazer aqui uma ilustração. A pessoa chega no melhor hospital da América Latina, na hora que abre a porta e entra, com os melhores médicos, os melhores ali da América. Na hora que entra lá, sai correndo, não vou ser tratado aqui. Esse hospital é terrível. Esse hospital é horrível, não é nada que me falaram. Eu estou decepcionado. E aí a enfermeira chega, o médico chega, amigo, por quê? Deixa eu te tratar, você está doente, você precisa de tratamento. Eu preciso de tratamento, mas aqui eu não quero me tratar. Por quê? Porque eu entrei nesse hospital, ele tinha fama de ser o melhor hospital do mundo. É o que há, todo mundo fala que é a coisa mais preciosa esse hospital. Na hora que eu chego aqui, o que eu vi? Doentes. Olha aquele ali, está com um corte no braço de fora a fora. Aqui não é local de cura? Eu esperava ver curados e não doentes. Olha aquele, está com dor de cabeça. E o outro com câncer. Vou sair desse hospital agora. Então a pessoa quer chegar num hospital e só ver curados. O hospital tem curados que já foram tratados e o hospital tem enfermos que ainda não passaram por todo o tratamento. Tem doentes, tem feridos, tem cortados, tem cicatrizes não fechadas na igreja. Tem todo nível. Tem ferida novinha em folha. Tem ferida em processo de cicatrização. Tem ferida que está aquela cicatriz horrível, mas que já cicatrizou. Tem umas que nem marca tem. Pessoa completamente curada, sarada, que Jesus já teve todo o processo com Jesus e se abriu para ter uma cura completa pelo Espírito Santo. Daquela dor, já perdoou. Já liberou perdão. Então, o hospital é lugar onde há doentes. É louco que pensa que vai chegar no hospital e só ver um curado. Todo mundo dançando, festa, churrasco. Chegou no hospital, aqui é local de cura, você sabe. O cara que chegou ali com essa mentalidade, nessa ilustração, ele chegou como? Doente. Esse ensaio que eu fiz aqui, esse teatro, ele chegou como? Doente. Ele pode estar doente, mas ele não quer ver nenhum doente. O cúmulo da vaidade, da hipocrisia, de ver o cisco no olho do outro e não ver a trave no seu. Ou seja, eu sou perfeito? Eu cheguei no local onde é que tem pessoas falhas. Quem que eu sou? Falho. Irmão, se você achar uma igreja perfeita, tá aqui o meu conselho. Foge. Corre de lá. Foge, porque você vai estragar essa igreja. Não faça covardia. Não faça covardia com os santos do Senhor. Se você vê uma igreja totalmente santa, purificada, sem pecadores, sem pecados, sem erros, foge de lá, porque você é falho. Eu também. Então eu e você, nós todos aqui que estão vendo a live, vão abraçar, vão dar as mãos depois da pandemia, né? Por enquanto vamos só fazer assim, então, com os cotovelos, com a mão, vamos estar ali e vão congregar a congregação dos pecadores. Deu errado, virou igreja também. Não tem jeito de fugir disso. Toda igreja vai ter pessoas e pessoas são falhas. Se não houver perdão, não há cristianismo. Perdão pelas falhas não há cristianismo. Não há vida sem perdão. Não há salvação sem perdão. Qual que é a característica, o cerne de Deus, de Cristo, da vida espiritual, da Bíblia, da salvação? É o perdão. Nós pecamos, os pecadores pecaram e Jesus perdoou, nos lavou com o sangue dele. Temos a vida eterna pela graça, não merecimento, não por obras. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém bata no peito, fui eu. Obras, sou santo, pode me canonizar, olha minha santidade, veja minhas obras. Não, ninguém. Todos pecaram, a Bíblia diz.
Todos, todos. Alguns vão pegar esse texto e falar todos menos esse e essa. Esses não pecaram. A Escritura Sagrada diz o contrário. Todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Mas Jesus Cristo, pela sua graça, salvou. Então nós somos falhos, nós não tem jeito com a gente. Se o cristão não perdoar, não entregar aquilo que ele recebeu o perdão e não der o perdão, ele não pode ser salvo. Você sabe disso, já preguei isso tanto. Vocês me acompanham? Lucas 6,42. Como você pode dizer a seu irmão, não é esse texto que eu quero, achei, Mateus 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as suas ofensas, as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito cuidado com a falta de perdão, com o julgamento. Mateus 7,1, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. Então criticar o outro, falar do erro do outro e não ver o seu, é o cisco no olho. Estou tirando o cisco do seu olho, tem uma trave na frente do meu. Não perdoar é ser hipócrita, é vaidade, é se achar grande, é se achar bom e o outro é ruim. Você é tão digno de perdão quanto o outro. Você é tão digno de misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Misericórdia significa que você é miserável. Ai, me ofendeu. Não, nós somos miseráveis, dignos de misericórdia, necessitados de misericórdia. Aquele que não congrega por causa dos pecados da igreja, erros, falhas, alguém que me machucou, abre mão do seu chamado. Abre mão do seu chamado. A noiva não está pronta, Jesus está ataviando ela, forjando, moldando. Como eu disse, o homem afia o homem, assim como o ferro afia o ferro. Está te moldando para um grande ministério. Você abre mão do seu propósito de vida, o motivo para o qual você foi chamado para estar com Deus, para servir a Deus, para ser corpo de Cristo, o ministério que Ele deu para você, você está abrindo mão, jogando tudo fora, se a pessoa não congrega, se não congregar, se não tiver comunhão, se não viver sendo corpo de Cristo. A pessoa que sai da igreja por causa de erros negligenciou a fé, negligenciou Jesus. Como um rapaz, né? Que disse para o pastor, alguém me machucou, eu saí da igreja. O pastor, o líder. Aí o pastorzão, não lembro se foi o pastor que machucou esse jovem. Se foi um líder, alguém ficou ferido. Todo mundo erra, irmãos. Somos humanos, o pastor é humano, o líder é humano, o diácono, a moça do louvor, o que toca guitarra, não pode errar? Você pode, porque você é só ovelha. Aí no dia que você pegar na guitarra e aprender o Ré, aprender o Fá e o Sol, aí você não pode mais errar. Acabou. Aí se você dá uma falha com o outro, um líder me ofendeu, alguém que está servindo ali me ofendeu. Gente, que mentalidade é essa? Todos erramos, os líderes de louvor, o pastor, todos nós falhamos. Aí esse jovem falou com o pastorzão lá. Eu não vou citar nomes. E aí o pastor vira para ele e fala assim, você, e saiu da igreja, né? E o pastor falou com ele, você abriu mão do grande chamado que Deus deu para sua vida. Porque Deus levantou você para ver os erros. Deus levantou você para ter uma visão mais clara. Esse jovem tinha falado, eu vejo muitos erros na igreja, eu vejo falhas, eu vejo isso, eu vejo aquilo. É terrível. E eu saí da igreja. E o pastor falou com ele, Deus te deu uma visão aguçada. E eu falo isso para vocês hoje. Deus, Ele levanta pessoas com visão aguçada. Pessoas de caráter dentro da igreja, que não se dobram ao erro. Tem pessoas, amados, que vê o erro, deixa baixo. É cúmplice do erro, ou faz junto, erra junto, peca junto. Tem gente que não. Deus dá visão, Deus dá caráter, Deus dá zelo pela obra. Zelo pelo reino, zelo pela casa de Deus, vê os erros, enxerga, tem visão aguçada, tem visão mais apurada que de todos, que vê o erro enquanto outros não veem.
Deus levantou essa pessoa sim, e a pessoa o que faz com esse dom? Joga fora e sai da igreja porque viu o erro. Não foi para isso que Deus deu a visão aguçada, não foi para isso que te levantou com esse dom diferenciado, que te deu olhos de águia. Foi para fazer a diferença, foi para mudar o ambiente, foi para ser luz, para ser sal. Luz nas trevas, sal no mundo, como diz Paulo a Timóteo, seja exemplo entre os irmãos. Ser exemplo entre o ímpio é mole, é fácil. Só de você chegar, o cara fuma, o cara bebe, traz a esposa, arrota, fala palavrão, xinga, dá uma roubadinha, fala mentira e você não. O básico. Não encho a cara, não vou embalada, não pego a mulherada, não fumo maconha, não uso droga. Básico. Seja exemplo entre os irmãos. Santidade, vida de caráter, vida reta dentro da igreja, dentro dos irmãos. E a pessoa que Deus dá uma visão mais aguçada, dá uma visão de zelo. As coisas têm que ser sérias na igreja. Eu já vi pessoas assim. Tem que ter seriedade na igreja, tem que ter temor a Deus. E a pessoa não faz nada, sai da igreja. Porque tem erro. Eu falei com uma pessoa dessas, falei, você vai fazer a diferença. Vai dar, porque a pessoa falou assim, ninguém está recebendo os que chegam de fora. O visitante chega na igreja, está faltando temor nessa igreja. A pessoa era nova na igreja, tá? Tinha muito tempo de igreja, mas era nova na igreja que a gente congrega lá, né? E chegou lá, as pessoas não recebem o novo na fé, não abraçam, não cuidam. Aí eu virei para essa pessoa e falei assim, glória a Deus pela sua vida. Você chegou aqui. Você é resposta de oração nossa para melhoria, para crescimento. Você viu o que as pessoas não viram. Agora vai lá e cuida do novo. Eu não. Não, eu estou falando é para outro fazer, só para avisar. Eu falei, opa, não. Aí é muito fácil. Você não quer pôr a mão na massa, você quer ver o erro e falar para o outro fazer. Eu falei com a pessoa na tora, eu tive que falar. Para a pessoa, no mínimo, começar um tratamento de caráter, começar um tratamento, o Espírito Santo bater aqui no lado dela depois quando ela chegar em casa, pôr a cabeça no travesseiro. Porque essa pessoa vivia criticando os erros, criticando, não fazia nada a respeito. O que aconteceu? Você já sabe, essa pessoa saiu da igreja, está desviada. Então, se a gente não faz aquilo que Deus deu a visão aguçada, é a pessoa que tem a arma que Deus deu. A cura. A pessoa tem a cura para o coronavírus e não dá para o mundo. A pessoa tem aquilo que é necessário para a mudança e não o faz. Sabe o que essa pessoa que saiu da igreja é? Pilatos. Pilatos tinha um poder na sua mão, por assim dizer, de libertar Jesus. Claro que o poder vem do alto, mas você me entendeu muito bem. Ele tinha autoridade, mas ele lavou as mãos e deixou o corpo de Cristo morrer. Pessoas hoje que abandonam a igreja, que se afastam, ficam de mimimi, que não querem congregar por causa do erro, da falha do pastor, de não sei quem, é Pilatos, que lavou as mãos para o erro. Deus deu a visão aguçada, deu a visão diferenciada, deu o zelo, o caráter, deu tudo, e a pessoa lava as mãos com todo o poder e autoridade que Deus deu e deixa o corpo de Cristo morrer. Frutos serão cobrados, dons serão cobrados. Deus vai cobrar depois. O que você fez com a visão de águia que eu te dei? O que você fez com a fórmula de ser diferenciado, de trazer mudança? Eu vi a mudança e saí corrido, vazado. Está aqui 1 Timóteo 4,12. Seja exemplo entre os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Não adianta dar desculpa. Erros da igreja, falhas, não adianta dar desculpa. Muitas vezes são apenas desculpas esfarrapadas para sair pela tangente, para fugir. Quer um exemplo? Pandemia mundial, pandemia de coronavírus. O Covid, eu não sei se ele trouxe mais mortes físicas, eu falo com muito cuidado nessa área, com temor, não quero ser insensível. Muitas pessoas perderam vidas preciosas, eu sou uma delas, perdi parentes preciosos, perdi um parente precioso, perdi uma tia, cristã da família, mas não é ser insensível, é falando algo muito sério. Eu não sei se o coronavírus matou mais por morte física ou por morte espiritual. Não tem números ainda, não foi contabilizado morte espiritual.
até porque está no processo. Morte física é bem contabilizadinho, apesar de mentiras, de aumentos, política, enfim, deixa isso para lá. Mas é contabilizado em tese morte física, morte espiritual não. O número de pessoas que se desviaram da fé, abandonaram a aliança com Jesus Cristo, é surreal na pandemia. E agora eu te digo, o que é a pandemia? A pandemia é um atrativo para pecar? Não. Atrativo para pecar é o pecado. Para o homem que está em tentação na área sexual, é uma mulher depravada, muito bonita, que chega nele e dá em cima dele, assim como a mulher de Potifar deu em cima de José. Isso é tentação, isso é forte para o homem, né? Tem vários tipos de tentação financeira, para pecar, para roubar ali, colocar um número a mais e defraudar, não pagar o imposto, sei lá o quê. Várias formas de tentação de pecado, várias formas. Pandemia de coronavírus não é uma delas. Não é. Não é um atrativo. O que a pandemia me atrai para eu pecar? O que me motiva a sair da aliança de Cristo? Já vi muitas pessoas sair da aliança porque não aguentou a tentação. Foi forte demais a vontade de dar balada, de beber, de zoar, do mundo. Isso eu já vi muito. Realmente é atrativo mesmo. Temos que ser forte e crucificar a cruz, porque isso chama mesmo. Agora, coronavírus não te chama, não. Você está doido para ir para o coronavírus? Não. Mas o tanto de gente que desviou por causa da pandemia é surreal. Qual é a resposta, meu irmão? A resposta é que a pandemia é só um catalisador para mostrar quem ela já é por dentro. Então teve o lockdown, teve a dificuldade de congregar. Muitos morreram por falta de congregar. Não conseguiram ser cristãos, não foram nos cultos online. Quando começou a pandemia, desde o primeiro lockdown, nesse segundo agora, que terminou há pouco tempo, a gente fazia muita live. Eu sou um pouco remanescente. Você vê que acaba o lockdown, eu continuo, até onde eu consigo, porque as responsabilidades voltam. Terça-feira eu já volto com o meu curso de escatologia. Só Jesus na causa. Vamos começar a ministrar o carisma. Né? O carisma, né, lá na igreja. Então, só Jesus na causa, para eu conseguir continuar dando esse culto ao vivo, esse culto em live. Todas as lives terminam quando acaba o lockdown. Né? Eu tento perseverar. Mas, enfim, a gente tem culto online durante a pandemia, domingo de manhã, domingo à noite, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sem parar. Às vezes mais de um culto por dia. Cadê as pessoas acompanhando? Não acompanham. É a forma que tem. Temos que nos adaptar ao mundo, essa é a dificuldade do agora. Vamos lutar com Deus, junto com Ele abraçado. Quando está bom, quando está ruim, quando está facinho, quando está dificílimo. Vamos ser de Jesus. Como podíamos seguir o exemplo, 1% do que são essas igrejas perseguidas. Onde que elas congregam? Em cemitérios, nas matas escuras, porque é proibido se congregar, eles são mortos a tiro na hora. Como a igreja da China, que é uma das maiores igrejas do mundo, mas ela é igreja secreta e escondida. Ela tem bilhões, algumas pessoas estão conjecturando que hoje é a maior igreja do mundo, com bilhões de igrejas secretas, micro-igrejas nas casas, congregando secretamente. Porque se forem pegas já era. O comunismo. Né? Então, a gente foi fraco. E o cristão não conseguiu congregar, não conseguiu, através da internet, não conseguiu estar junto. Foi só um catalisador. A pandemia foi um catalisador para mostrar o que a pessoa já estava por dentro, negligenciando tudo. E eu estou terminando aqui. Não perca essas conexões divinas que tem dentro da igreja. Algumas pessoas são lixa, outras são conexões divinas para te levantar, para estar junto com você, para elevar o seu ministério, para levantar o seu ministério, para te levar onde Deus quer te levar. Ninguém chega no céu sozinho, meu irmão. Ninguém chega no céu sozinho. A gente precisa uns dos outros o tempo todo. Se a gente se isolar, a gente fica como Elias. Elias, ele depois que ele fez aquela coisa sensacional, desceu fogo do céu, e ele matou lá os 400, né, profetas de Satanás, de Baal, vamos chamar assim, né, ele ficou na deprê porque ele se isolou. Ele foi para longe e a Bíblia diz, em 1 Reis 19, lá no final do versículo 4, né, ele saiu fugido de Jezabel, né, ele se levantou com medo, no final do versículo 4. Levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. E ele pediu para morrer. Ele deixou o servo, abandonou tudo
e foi para o deserto. Ele se isolou. Lá ele pede para morrer. Lá ele fala, Deus me mata. Lá ele entra em depressão. O isolamento te traz loucura, te traz depressão, te traz devaneio. Você já não sabe mais o que está acontecendo no reino. Olha o que aconteceu com ele. 1 Reis 19:14. Estou terminando. Ele respondeu, Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Eu não sei porque eu não coloquei o resto do versículo, era para eu ter colocado, que fala assim, não, Elias, eu ainda deixei, se não estou enganado, 700 ou 7.000, não sei, esqueci, mas Deus ainda permaneceu muitos, vamos dizer que é 7.000. Deus fala assim com ele, não, Elias, eu ainda preservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Então o que é isso? É Elias em devaneio pelo isolamento. O isolamento somado à não onisciência humana traz devaneio e traz falta de entendimento do que Deus está fazendo na terra. Deus tinha preservado 7.000 que não se dobraram a Baal. Elias estava achando que era só ele mesmo. Caiu no devaneio, na loucura, na vaidade, só eu. Eu sou o único que não se perverteu. Sou o único lutando pela fé em Deus. Não Elias. Não Elias. Acorda, volta para a terra. Volta para a terra. Olha a igreja cheia, tem 7.000 ali congregando. Não é só você, querido. Não é só você está em devaneio. O isolamento te fez isso. O isolamento nos deixa louco, depressivo, sem Deus, sem conhecimento nenhum do que Deus está fazendo na terra. Irmãos, há poder, milagre, maravilha, cura, batismo com o Espírito Santo, oração em línguas, coisas lindas, maravilhosas. Se a gente não está ali no contexto da congregação, se a gente não está ali no contexto da busca dos dons espirituais, nós não estamos vendo nada disso. Não sabemos de nada que está acontecendo. Estamos na cegueira espiritual, na nossa vidinha, na nossa casinha, qual que é a nossa vida, é o trabalho, é a faculdade. Isso não é pecado, isso é legítimo, é bênção demais, mas é pequeno a nível de reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que isso, é eterno. E a gente fica naquela vidinha física e não abre os olhos, não enxerga o que está acontecendo no mundo espiritual, na igreja. Não sejamos como Elias. Conclusão, conecte-se, seja conectado com a igreja. Seja conectado em corpo, no corpo de Cristo, e dessa forma conectado com Deus. Se você está no corpo de Cristo, você está em Cristo, porque Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Se você ama Jesus, você ama a cabeça dele, você ama o corpo dele. Precisamos uns dos outros, não se isole ou você será alvo fácil de Satanás. Será tragado aqui dentro, ó. Aqui, ó, na mente, tá? Na mente. O isolamento faz isso. Seja forte, corajoso, corajosa. Não tenha medo, não te espante. O Senhor teu Deus é contigo, não te deixará onde quer que você vá. Levanta da cama, entende? Não fica. Levanta. Levanta. Não deixe o isolamento acontecer. Não deixe a depressão, a loucura, o devaneio tocar você. Que é isso que o isolamento da igreja. Eu estou falando especificamente de corpo de Cristo. Não estou falando para você ir para o clube, para você ir não sei onde, vou no cinema, eu vou espairecer mesmo. Escutei essa palavra, eu vou espairecer, vou ver gente, vou no parque. Corpo de Cristo, igreja. Salmo 133. Ali o Senhor dá a sua bênção e a vida eterna. Na comunhão, na congregação. Fomos feitos, construídos como seres coletivos. Não podemos ficar sozinhos. Deus viu em Adão que ele estava sozinho e fez Eva. Ele disse que ele está sozinho. E fez Eva. Fomos formados para estarmos em comunhão. Você quer Jesus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer Deus? Você quer Jesus com todas as forças? O caminho é esse. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como pode dizer que ama a Deus que você não vê? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nós adoramos o teu santo nome. Nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que o nosso coração possa queimar pelo Senhor, possa queimar por Cristo, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Sabemos que não tem sentido bíblico, não é o Espírito Santo. Se queremos o Senhor de uma forma louca que não é na congregação, não é na comunhão.
Não é o Espírito Santo que traz esse sopro no coração se queremos ficar isolados numa montanha ou apenas isolados em um buraco buscando o Senhor. Isso não é Deus, não foi o Espírito Santo que trouxe isso no coração das pessoas, não. Que o tempo de secreto com o Senhor seja precioso, que o quarto de secreto com o Senhor seja precioso, mas que a vida de congregação também seja preciosa. Que o crescer em Cristo, no uns com os outros, no amar uns aos outros, suportar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, submeter-vos uns aos outros e todos as dezenas e centenas de uns aos outros, seja verdade em nosso coração, não só no cérebro, não só na mente, no intelecto, que desça para o Espírito meu e dos irmãos, Senhor. Que possamos estar unidos, mesmo nesse tempo difícil que temos que se afastar, isolamento social até certo nível, que temos sabedoria para conseguir congregar, seja online, dessa forma que estamos aqui em comunhão como igreja, seja nos cultos, na congregação, com todo o cuidado a respeito da pandemia, mas que possamos ser corpo de Cristo, unidos, alinhados, bem conectados, sem dar brecha para o diabo, sem dar brecha para o inimigo nos tragar, que possamos ser um com Cristo e firmes na comunhão com o Senhor. Agora eu quero que você fale depois de mim. Todos que estão ouvindo, digam após mim: Senhor Jesus. Diga mais forte, diga de todo o coração: Senhor Jesus, eu quero comunhão com a igreja, com os santos. São santos porque foram lavados no seu sangue. Eu quero também ser santo, lavado no teu sangue, e assumo o Senhor, repita após mim, assumo o Senhor Jesus como meu Senhor e único Salvador. Conduza a minha vida, queima o meu coração para ser apaixonado pelo Senhor e pela igreja, a cabeça e o corpo de Cristo. E que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E eu esteja com o Senhor e com a igreja eternamente, para todo sempre, na glória, com o Senhor, com Deus Pai, com o Espírito Santo. Amém, amém e amém. Diga um poderoso amém. Amém e glórias ao Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, pode nos procurar no particular, mandar uma mensagem no Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Se assim Deus permitir, se for da vontade de Deus, quinta-feira eu estou aí de volta. Terça-feira voltamos com o curso de escatologia. Estamos na reta final. Eu tenho o curso todo gravado. Eu vou disponibilizar, amados. Eu vou disponibilizar no futuro breve para os irmãos, para quem quiser, tá bom? O curso de escatologia. Vocês me procurem, vocês me peçam, né? Quero fortalecer os irmãos, edificar os irmãos, né? Se assim o Senhor permitir. Então, quinta-feira que vem, estamos juntos. Aguardo você às 20 horas, se assim for da graça de Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.